Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Então, como vocês já têm uma anotação aí no caderno sobre o que é o nosso assunto de hoje, Teorema de Pitágoras, também já anotaram a fórmula e que se trata de um triângulo retângulo. Então, vamos só recordar aqui o que é um triângulo retângulo. É o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Eu desenhei aqui 4 triângulos diferentes para vocês verem que não importa onde esse ângulo de 90 esteja, não importa de que forma esse triângulo se apresente. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele é considerado um triângulo retângulo. E que a hipotenusa, e essa informação é bastante importante para o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ela vai estar o quê? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus, sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, nesse primeiro triângulo, eu tenho o de 90 aqui, então a hipotenusa fica na frente do ângulo de 90. Olhem, observem, sempre oposto ao de 90. Sempre oposto ao de 90, ok? Essa medida é a hipotenusa. As outras duas medidas são chamadas de catetos. Tanto faz, não tem, por enquanto a gente não vai diferenciar. Eles têm nomes específicos, cateto oposto e cateto adjacente, mas isso só mais tarde que a gente vai precisar. Por enquanto, eles são chamados de catetos. Temos a fórmula que vocês registraram assim, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, mas que a gente pode usar também o h e o c de hipotenusa e catetos. Tanto faz, como vocês acharem melhor, certo? Alguns preferem o H por relacionar com hipotenusa e C para relacionar com catetos. É indiferente. Eu vou apresentar para vocês aqui, então, os dois cálculos possíveis no Teorema de Pitágoras. O cálculo da hipotenusa e o cálculo de cateto. Então, nesse nosso primeiro triângulo aqui, se vocês observarem e já conseguiram diferenciar, nós temos aqui na frente do ângulo de 90 o nosso x. E quem está na frente do ângulo de 90 é sempre a hipotenusa. Então, nesse primeiro cálculo, a gente está fazendo o cálculo da hipotenusa, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir na fórmula. Vou colocar aqui a fórmula. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a nossa hipotenusa? Quem é a nossa hipotenusa? É o x. É o x. Então, a gente vai colocar aqui x ao quadrado. Quem é o nosso cateto? Nós temos no nosso triângulo o 8 e o 12. Tanto faz se eu vou colocar primeiro o 8 ou se eu vou colocar primeiro o 12. É indiferente esse cálculo aqui, certo? Podem colocar primeiro um, depois o outro, tanto faz. O que a gente vai fazer? X ao quadrado igual, vamos resolver esses quadrados. Então, 8 ao quadrado, 64, mais 12 ao quadrado, 144. Vamos somar 64 mais 144, 4 e 4, 8, 10, 208. E aí, vamos lembrar aqui que a operação inversa da potência é a raiz. Então, a raiz quadrada, x igual raiz quadrada de 208. Nesse ponto, a gente vai ter algumas possibilidades. A gente vai ter raiz exata, que não é o caso do 208. A gente vai ter raízes onde a gente precisa fatorar, que é o caso do 208. Vai ter raízes que não é possível fatoração, tem algumas situações. Então, vamos aqui, eu vou fatorar aqui no cantinho 208. Então, dá por 2, que dá 104. Dá por 2, que dá 52. Dá por 2, que dá 26. Dá por 2, que dá 13. 13 é um número primo e dá por 1.
Lembrem que aqui a gente pode fazer os grupinhos, então vai sair 1, 2 da raiz e 1, 2 da raiz. Multiplicando, a gente vai ter fora da nossa raiz 4 raiz de 13, certo? Uma informação bastante importante sobre a hipotenusa é essa aqui, que a hipotenusa é sempre o lado maior do nosso triângulo. Então, nós tínhamos aqui 12, 8, jamais eu poderia encontrar um valor para x menor do que 12, tá? Então, se nós fizermos a raiz quadrada de 13 e multiplicarmos por 4, a gente vai encontrar que esse valor é 14,4. Não precisa fazer na calculadora, só estou comprovando aqui para vocês que de fato a hipotenusa é sempre o lado maior, ok? Então, assim se faz o cálculo da hipotenusa. Para o cálculo dos catetos, então vamos lá. Nós temos aqui como hipotenusa o 10. Vou colocar a fórmula. Ou seja, se a nossa hipotenusa é 10, o valor que eu vou encontrar para o cateto não pode jamais ser maior que 10, certo? Porque se a hipotenusa é o lado maior, então não pode ser maior que 10. Vamos comprovar. Então, a nossa hipotenusa é 10, um dos nossos catetos é 6 e o outro cateto é a pergunta. Poderia ter um x aqui, pode ser x, tanto faz. Resolvendo, 10 ao quadrado que dá 100, 6 ao quadrado que é 36 e mais x ao quadrado. Aqui a gente vai precisar separar x. Então, esse 36, ele vai passar para o outro lado do igual, porém negativo. Então, 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36 é 64, igual a x ao quadrado. Essa parte do cálculo é igual do da hipotenusa. A gente vai chegar numa raiz quadrada. Então, x igual raiz quadrada de 64. Que para esse exercício tem raiz exata, que é 8, ok? No outro a gente precisou fatorar, nesse a gente vai ter raiz exata e algumas situações assim vão acontecer. Observem que a gente encontrou um cateto aqui que vale 8 e a nossa teoria de que a hipotenusa é sempre o lado maior se confirmou, ok?